Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Eu gostaria de compartilhar com você em Mateus, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25 a seguir, que diz assim, meus amados. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "és tu? Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus diz: "Venha." Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Eu quero compartilhar com você que essa passagem a qual os discípulos de Jesus no barco, Jesus foi orar e de madrugada desceu da onde ele estava, do monte, e começou a andar sobre as águas, ao encontro em direção aos seus discípulos. Quando os seus discípulos viram Jesus andando sobre as águas e não reconhecendo que era o Senhor, eles gritaram de medo. Mas o Senhor Jesus diz: "Sou eu, não tenha medo." E Pedro teve esta coragem de dizer: "Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita andar sobre as águas em tua direção." E Jesus diz: "Venha." Autorizou, deu a ordem a Pedro que ele fosse em direção a ele. E hoje, meu amado, meu irmão, a nossa vida cotidiana não é diferente. Muitas das vezes nós estamos neste barco, nós estamos em Cristo Jesus, e muitas coisas que acontecem nos deixa apavorado, com medo. São o dia da manhã, são as circunstâncias que ocorrem ao nosso lado, seja familiar, ou seja até através também de um trabalho, ou às vezes a pessoa está até desesperada, sem um serviço, sem um trabalho, ou está acontecendo alguma coisa no íntimo do seu coração, ou está acontecendo algo na família, com os filhos, com a esposa, com os seus pais, enfim, com a preocupação do dia da manhã. Mas nós estamos no barco, nós estamos com o Senhor Jesus. Mas nós, como seres humanos, muitas das vezes, a gente acaba se desligando, a gente acaba ficando atemorizado pela circunstância que vem ao nosso encontro. Não é diferente do que os discípulos passaram aqui. Eles estavam no barco, aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo, mas eles não imaginavam que Jesus vinha andando sobre as águas. Eu quero dizer que Jesus tem muitas maneiras de vir ao nosso encontro. Não é sempre da maneira que nós planejamos ou pensamos: o Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer isso, aquilo outro. Não,
O Senhor, Ele tem a maneira dele de agir e vir em nossa direção, porque Ele é Deus. Jesus é Filho de Deus e Ele é Deus. O próprio Pai testifica no livro de Hebreus que Jesus é Deus. Então nós temos que ficar firme, acreditar no Senhor Jesus Cristo, ficar firme, meu irmão, porque os ventos vêm, levanta as ondas do mar, e nós no barco que é do Senhor Jesus, nós vamos ser chacoalhados por um lado, para o outro. Vem as ondas, vem os ventos, vem a chuva, mas nós temos que ficar firme. Junto com Cristo, nós vamos passar todos os obstáculos dessa vida, sejam elas difíceis até demais ou não. Mas eu te digo, com Jesus, tudo nós vamos conseguir passar. E o Senhor, na tempestade das nossas vidas, o Senhor, Ele virá em nossa direção, sempre. Porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e será para sempre. Esse nosso Salvador, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E esta passagem bíblica aqui é tão interessante que não é diferente dos nossos dias atuais. Estamos indo em direção, estamos servindo ao Senhor, mas os ventos, as ondas do mar, ela vai tirando a nossa paz, roubando a nossa fé. E é preciso nós ficar firmes. E o Senhor, Ele faz eu e você andar sobre essas águas junto com Ele. Mas eu e você precisamos ter fé, confiança, confiar no Senhor. Porque Pedro confiou e disse, ele foi muito corajoso ao dizer ao Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo, me mande, me permite que eu ande em cima das águas em tua direção. E o Senhor Jesus diz: venha. E Pedro começou a andar. Nós estamos andando em direção ao Senhor. Mas Pedro começou a olhar os ventos, a onda do mar, olhou para os lados, para trás, e nisso ele perdeu a referência, ele perdeu o olhar, olhando para Cristo, e ele começou a afundar. E quantas vezes nós já afundamos, e quantas das vezes o Senhor Jesus fez como fez com Pedro. Ele foi em nossa direção, segurou em nossas mãos e nos trouxe em segurança. Mas ele diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Que nós não viemos duvidar do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, o Deus vivo, o único Senhor. Não há outro Senhor além dele. Ele afirma em toda a sua palavra, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, não há outro que possa salvar o homem, tanto no dia cotidiano dele, e como dar-lhe a ele a salvação da sua alma. Que eu e você, se nós falharmos, se nós até fazermos igual Pedro fez, olharmos de lado, mas que nós não viemos esquecer de gritar: Senhor, socorre-me, porque Pedro assim fez. Possa ser, meus irmãos, que nós falhamos, mas aquele que está ao nosso lado, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele anda sobre as águas, Ele diz à tempestade: calma-te. Ele diz às águas: fica quieta.
Esse é o nosso Deus, que tem todo o controle em suas mãos, principalmente a terra. Os céus dos céus é a sua morada. Que eu e você ficamos firmes com o Senhor. Sempre nós temos essa palavra no nosso coração. O Senhor está dizendo: venha, venha à minha direção. Que eu e você possamos sempre estar indo em direção ao Senhor Jesus no momento das nossas dificuldades. Não esquecer dele, porque assim como ele anda sobre as águas, ele também dá uma ordem a mim e a você: venha à minha direção. E que nós possamos estar sempre indo em direção a Jesus Cristo. Nunca devemos olhar para os lados, tanto da esquerda, direita ou para trás. O nosso alvo, o meu alvo é olhar para frente. O teu alvo é olhar para frente, caminhar, continuar nesta palavra do Senhor Jesus. Venha à minha direção. Esta é a palavra que hoje o Senhor tem falado aos nossos corações. A tempestade pode vir, ela virá, mas com Jesus Cristo nós vamos passar junto com Ele, e assim adiante virá a bonança, a calma. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê paz. Que o Senhor Jesus te abençoe, não só hoje, mas amanhã, para sempre. Não se esqueça. O Senhor está dizendo: venha a mim. E com certeza, o Senhor nos segurará. O Senhor nos protegerá de tudo que possa fazer que nós paramos de caminhar. Com Jesus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos garante a nossa vitória.